Bom, boa noite a todos. É um prazer aqui a gente começar a segunda temporada, né, do Direito e Carreiras. A gente vai começar com o pé direito, na verdade, conversando com uma advogada extremamente admirada, uma advogada que é uma referência, na verdade, como a profissional nos tribunais superiores, como profissional no ramo do direito tributário, que é a doutora Gláucia Lauleta Frastino. Então, nós aqui nesse programa, nós queremos saber sobre os bastidores, sobre como que aquelas grandes figuras que nós admiramos chegaram lá. Né? Aquele momento em que elas ainda não eram aquelas grandes figuras, aquele momento de formação, como tudo aconteceu, a receita do sucesso. Então, é um prazer muito grande estar aqui na sua presença, doutora Gláucia. E eu queria começar aqui, já para a gente quebrar o gelo, perguntando um pouquinho sobre lá atrás. O que a levou a escolher direito? Teve dúvida? Como é que foi isso? E esse interesse pelo direito tributário, especificamente, como que ele foi surgindo? Né? Ele veio durante algum estágio? Veio durante as aulas de faculdade? Às vezes nós temos aqueles grandes professores que encantam a gente, foi o caso. Você hoje escolheria outra profissão que não o direito? Chegou a se cogitar em algum momento ir para outro caminho? Então, com a palavra, a doutora Gláucia. Bom, boa noite a todos. Sou super feliz com o convite, adoro participar desse tipo de evento, enfim, poder contar um pouco da minha vida, da carreira e poder, de alguma forma, impactar positivamente outras pessoas. Leonardo, muito obrigada pela apresentação, foi muito generosa, um pouco exagerada. Enfim, entrando diretamente na tua pergunta, o que me levou a fazer direito? Bom, primeiro eu tenho que fazer um esclarecimento aqui. Eu acho que a minha geração lá de 30 e quase 40 anos atrás, né? Não, 40 anos não, um pouco menos. Eu tenho 52 anos. A minha geração lá de um pouco mais do que 30 anos atrás é muito diferente da geração atual, né? Então, só para vocês terem uma ideia, quando eu entrei no escritório, eu tinha 20 anos. É impossível, na minha opinião, comparar uma menina de 20 anos naquela oportunidade, com hoje uma mulher de 20 anos que está querendo se inserir no mercado de trabalho, jovens com todo o volume de informação que tem, então acho que é muito difícil. Dito isso, o que me levou para o direito? Eu era uma pessoa, ou sou uma pessoa que eu gostava muito de me relacionar com gente, eu gostava de falar e me encantava a ideia de poder convencer os outros, né? De poder ter um entendimento, de ter um pensamento e, de uma certa forma, com a comunicação, com a interação e depois vir aprender com a empatia, convencer os outros. Então, eu achava que a profissão perfeita para isso era o direito, né? Onde você tem uma tese e você, no fundo, quer convencer o teu interlocutor de que você tem razão. Né? Você quer ver a sua tese prevalecer. Então, assim, muito na essência foi o que me levou para o direito. E também, claro, por exclusão, eu não era uma pessoa de exatas, eu era uma pessoa de humanas, gostava de me comunicar, gostava de escrever, gostava de ler. Então, eu achava, no auge dos meus 17 anos, recém-completados 17 anos, de que era o caminho que eu tinha que seguir para mim. Direito tributário nunca, jamais foi um plano. Inclusive, porque quando eu comecei a trabalhar com direito tributário, só para vocês entenderem, eu entrei, até é importante contextualizar, eu entrei no Matos Filho, que não era Matos Filho, que era um escritório chamado Matos Filho e Suchodolski, no dia 9 de janeiro de 1989. Foi antes de começar o quarto ano da faculdade. Eu nunca tinha tido aula de direito tributário. Então, não sabia nem o que era, né? Não escolhi o direito tributário. Acho que, de uma certa forma, o direito tributário me escolheu. E por quê? Porque eu tinha muita vontade de começar a trabalhar no escritório grande, né? Na época eram umas 50 pessoas, era um escritório grande, com estrutura, né? Era o meu desejo. Eu tinha feito alguns outros estágios antes em escritórios menores, né? Familiares, aquela coisa toda, e eu queria entrar em alguma coisa que eu achava que já era uma corporação estruturada, né? E a oportunidade que surgiu foi no direito tributário. Né? Aliás, foi muito curioso, porque chegaram para mim e falaram o seguinte: olha, na verdade, nós temos uma vaga no cível, mas tem um estagiário lá no tributário que quer mudar. Então, você escolhe. Se quiser ir para o cível, ele fica onde ele está. Se você não se importar, ele muda para o cível, você vai para o tributário. E eu falei,
eu falei, acho que não tem sentido, né? Acho que é prioridade de quem está no escritório, então não tem problema nenhum, eu começo no tributário. Eu brinco que essa situação foi parecida, eu não sei se vocês se lembram, se todo mundo é jovem aqui, a mais velha sou eu, né? O Silvio Santos, ele tinha um quadro que ele punha umas crianças com fone, e aí ele perguntava, aí punha uma bicicleta e uma chupeta, e ele falava, você troca a bicicleta pela chupeta? E a pessoa falava, sim, não, e muitas vezes fazia a pior escolha da vida. Eu me vi nesta situação, sem ter a menor ideia da escolha que eu estava fazendo, mas tendo feito talvez uma das principais e mais importantes escolhas da minha vida. Então, foi assim que o direito tributário surgiu na minha vida. Comecei com direito tributário em Matos Filho e Suchodolski, estou no direito tributário até hoje. Acho que você está no mudo, Diego. Oh, perdão, desculpa. O que mais se ouve hoje em dia é você tá no mudo ou se vocês estão vendo, É verdade, né? é verdade. Mas essa história do Matos Filho e Suchodolski já é famosa aqui, porque tanto o Quiroga quanto o Chueire comentaram, cada um com a sua perspectiva da época, e de fato é bem interessante a perspectiva de cada um da época. Você comentou que tinha um interesse de ir para uma grande corporação e tal. Foi a única entrevista que você fez na época? Como que você se preparava? Porque hoje em dia um desafio que as pessoas têm, ainda mais em época de pandemia, com tudo virtual, se preparar para entrevista. Como que foi o processo seletivo? Que dica Diego, você dá para essa alguém que vai? pergunta é ótima, porque eu costumo brincar que é o seguinte, se eu tentasse hoje entrar no Matos Filho, primeiro, lá no exame de inglês, lá na prova de inglês eu ficava, eu provavelmente não ia ser contratada. Na época, vamos combinar, não existia nada nem parecido com o que a gente tem hoje na seleção dos estagiários. Eu já tinha feito outras entrevistas, né, vamos falar assim, porque eu já tinha trabalhado, se não me engano, eu tinha passado por 3 escritórios, como eu disse, mas escritórios muito pequenos, né, muito pequenos, e fiquei alguns meses, enfim, não tinha noção. E eu olhava e falava, puxa, eu quero ir para um escritório grande, né, não sabia nem o que era, mas era o que eu queria, era a minha intenção. Mas mesmo no escritório grande, eu, na verdade, entrei no Matos Filho tendo tido uma conversa de meia hora com uma advogada associada na época, né? Meu currículo, imagina, currículo. Meu nome chegou ao escritório através de uma amiga, que hoje é minha sócia, uma amiga de infância minha, de muitos anos, de muitas décadas, que é a Isabel, que é sócia no Matos Filho junto comigo. Ela levou meu nome, não é nem o currículo, e eu bati um papo com uma advogada. Olha, eu quero trabalhar, sou esforçada, venho para o direito tributário, nossa, maravilha, o que eu quero é uma oportunidade, eu quero que alguém abra uma porta para mim. E foi exatamente o que aconteceu. Então, assim, é impossível comparar. Eu acho que o grau de exigência que se tinha lá no passado para você entrar em um escritório do que se tem hoje, onde você realmente tem um processo, onde você avalia os profissionais. É claro que é difícil você avaliar alguém que está começando na faculdade. Eu falo isso até para minha filha que faz direito. Eu falo, olha, o que provavelmente vão querer ver é a tua vontade, é o teu esforço, é o conhecimento que eventualmente você tenha do escritório, onde é que você está fazendo a entrevista, né? São outras experiências que eventualmente você tenha, o teu interesse, né? Acho que é isso, um pouco a maneira e a atitude que você acaba adotando. Mas lá atrás foi muito simples o processo, né? Mal sabia eu que a dificuldade viria depois, né? O problema não era o processo para entrar, mas sim tudo que vinha depois, enfim, isso aí não tem jeito. Hoje em Mas dia foi tem um pouco isso. até exame psicotécnico, né? Tem um tal de PI, você faz um monte de... Tudo. É o psicotécnico, é o inglês, é o exame técnico, é a dinâmica, né? Aí você vai para a dinâmica, aí a pessoa, não posso falar de menos, mas também não posso falar de mais, né? Sei Dinâmica lá, de grupo é sempre, de certa forma, constrangedora, principalmente para quem é um pouco mais retraído. Dinâmica de grupo nesses processos seletivos é algo realmente um pouco Pois desconfortável. é. Né? E quem não é tão retraído também tem que se controlar para também não ter uma atitude que seja uma atitude muito over, né? Essa que é a verdade. Então, assim, essa tentativa de estar no meio termo é o que eu falo, graças a Deus eu já entrei, porque se precisasse passar por isso hoje, eu falo, eu ia ter... Gente, eu parava na prova de inglês, né? Mas, enfim,
Eu admiro a geração de hoje, e eu não sou daquelas que acho que no passado nós éramos melhor. Não, é muito pelo contrário. Gente boa é a geração de vocês, que são muito mais preparados, muito mais antenados, sabem muito mais o que querem, planejam, né? E tem uma ambição que não é uma ambição que se limita ao material, que se limita à oportunidade. Eu acho que é uma ambição de propósito. Né? E eu acho isso muito bacana, eu acho que é uma grande evolução, é assim que eu vejo. Legal. A Verônica vai entrar daqui a pouquinho nessa trajetória até virar sócia do Matos Filho. Antes disso, eu só gostaria de fazer algumas perguntinhas rápidas, né? Porque você teve essa troca, né? Como se fosse a brincadeira do Silvio Santos entre o civil e o tributário. E aparentemente, desde lá, já era separado o contencioso de consultivo. A sua veia sempre foi contenciosa? Você se interessou em algum momento pelo transacional, pelo consultivo, né? Ou sempre foi contencioso pelo desejo de argumentar, de firmar uma posição, convencer os outros e tal? E como que era, na época, acho que o Joelho e o Quiroga até comentaram um pouquinho de como que funcionavam os escritórios da época, uma situação que hoje é muito presente, e acho que jovens sentem muito pressão sobre isso, que é essa história de você não ser necessariamente técnico, mas ser comercial, você ter cliente. Como que você lidava naquela época, né? Ainda mais sendo mulher, que a gente sabe que é um assunto que a gente vai retomar aqui na nossa conversa. Como que funcionou isso para você? Bom, vamos lá, começar aí do começo da tua questão. Eu acho que com o contencioso aconteceu uma coisa parecida com o direito tributário, não fui eu que persegui o contencioso, foi o contencioso que me perseguiu. Mas acho que aqui nesse caso houve uma boa coincidência, porque de fato eu me vejo como uma pessoa com muito perfil para isso, né? Eu sou daquelas que não desisto nunca, eu acho que o advogado de contencioso ele tem que acreditar sempre. Eu sou uma pessoa que me apaixono pelas teses, muito dificilmente você vai me convencer do contrário. Ouço, porque eu acho que a gente tem que ouvir, mas não necessariamente me convenço. Acho que a graça da profissão é um pouco essa. Gosto da liturgia, gosto do ritual, gosto assim da possibilidade, da oportunidade de vir fazer uma sustentação oral, né, num tribunal superior, isso é o máximo. Então, eu acho que, para mim, eu me identifico muito com o contencioso. O que acontece? Por que eu acho que o contencioso chegou a mim, não fui eu que cheguei ao contencioso? Porque quando eu comecei a minha carreira no Matos Filho, no direito tributário, lembrem-se que eu comentei que eu entrei em janeiro de 89. Nós tínhamos acabado de ter a promulgação da Constituição atual, né, Constituição de 88, que traz um capítulo destinado aos direitos e às garantias do contribuinte, né, que acaba sendo uma Constituição pós-período militar, de ditadura, uma Constituição super garantista, eu às vezes comento muito isso, né, e que traz o direito tributário no seu detalhe. Claro que ia dar confusão, né? Claro que ia dar problema, claro que isso ia terminar em litígio. E aí tem um outro aspecto que eu acho que tornou aquele ambiente absolutamente propício para o contencioso. Eu costumo dizer isso, é uma impressão que eu tenho. Em 1990, março de 1990, vocês eram todos sementes, provavelmente, mas março de 1990, a gente tem eleição do primeiro presidente, né, democrático, que é o Fernando Collor, com uma inflação que chegava a 90% no mês, é uma loucura, coisa que a gente nem imagina. E ele diz, eu com tiro eu vou acabar com essa inflação. Ele vem com um pacote econômico do plano Collor, ele bloqueia todos os recursos financeiros, e aí, de A a Z, da grande empresa ao pequeno indivíduo que tinha uma poupança e que se viu lá privado dos seus recursos, todo mundo foi para o judiciário. E o judiciário respondeu, porque as pessoas conseguiam liminares para desbloquear os seus recursos. E aí, na minha opinião, nasce, ou pelo menos se torna mais intensa, mais evidente, uma cultura de litigiosidade no país, que acabou tendo reflexo no direito tributário. Dito isso, o que eu quero dizer? Naquele momento, eu estava na hora certa, no lugar certo, para começar a trabalhar com o direito tributário, com o contencioso tributário, judicial. E foi exatamente o que aconteceu.
E eu era daquelas que ia despachar, e eu me metia a fazer as coisas, mesmo sendo uma estagiária, né? Nós fazíamos depósitos judiciais, eu me lembro que, isso é história engraçada, mas é verdade, nós tínhamos que fazer os depósitos, né? E fazíamos vários, e tinham que ir para o banco com os cheques dos clientes, e aí chegava no banco, eles tinham que preencher na máquina de escrever as guias, era um negócio que demorava horas e horas, um processo, todo mês a gente tinha que passar. Aí eu falei, puxa, mas se eles me deixarem pegar isso aqui e me derem uma máquina de escrever, eu faço muito mais rápido que o funcionário. E eu falei, não, tudo bem, senta aí, faz. E eu um dia entro lá no banco e começo a preencher as guias. Nisso, por algum motivo, o doutor Marrei, que é sócio fundador do escritório, chega com a advogada, que por sua vez era minha chefe, encosta no banco, olha para dentro do balcão e fala, aquela não é a nossa estagiária? Ela falou, pois é, eu não tenho a menor ideia do que ela está fazendo aí. Assim, histórias que renderiam assim livros, né? Mas era um pouco isso. Então aquela movimentação, aquela dinâmica foi o que me seduziu e eu olhava aquilo e falava, nossa, cara, é exatamente aqui que eu quero estar e fazer essas coisas. Eu tinha muita insegurança porque eu achava que eu não seria capaz de fazer aquele trabalho. Eu me lembro que eu olhava as petições no escritório e eu falava, gente, eu não vou ser capaz de fazer isso. Se eles acham que eu vou ser, eu não vou ser. Mas vamos ver até quando eu consigo enganar, né? E vamos tocando a vida. E eu tinha muita insegurança, acho que uma das grandes dificuldades que eu tive que enfrentar no começo era essa. Eu não tinha muita confiança em mim, não. Mas as coisas foram acontecendo e essa confiança, de uma certa forma, eu fui adquirindo. Mas, enfim. Você perguntou sobre isso? Você perguntou? Não, era sobre isso, sobre a questão da exigência que hoje em dia tem muito sobre os Técnica jovens e, e a comercial. parte comercial. Isso aí é uma questão assim bem incorporada na nossa cultura no escritório. Eu acho que tem que estar em todos os escritórios de advocacia. Acho que desde o começo nós tínhamos incentivo para ir atrás de clientes, para ir atrás de negócios. Pô, mas estagiário tinha incentivo, sim. Tive como mestre o Quiroga, que é uma pessoa assim, é um ícone, né? Então podia me espelhar nele e ter uma referência de alguém que sabia perfeitamente fazer aquilo. Então, não era fácil, evidentemente, né? Porque, enfim, não é fácil nunca, ainda mais quando você está começando na profissão. Mas eu acho que, assim, com o decorrer do tempo, o que eu pude perceber é que, muitas vezes, a melhor maneira de você empreender, criar oportunidade, trazer negócios para o escritório, é estabelecer bons relacionamentos com o cliente, né? Estabelecer relacionamentos duradouros, estabelecer vínculos de confiança, relacionamentos pessoais genuínos, né? Porque, no fundo, o cliente nada mais é do que uma pessoa que hoje está aqui, amanhã está lá. E eu, ao longo desses mais de 30 anos, eu tenho assim, exemplos de pessoas que passaram já por 2, 3, 4, 5 empresas e continuam vindo até mim e fazendo com que as respectivas empresas se tornem clientes do escritório. Eu acho que é por aí. Acho que talvez esse seja o caminho mais óbvio, evidentemente, se a gente souber aproveitar e dar importância para isso. Mas isso, desde o começo, era uma coisa presente. Maravilha. Vou passar a bola aqui para a Verônica, que vai falar um pouquinho da sua trajetória até sócio. Vou guardar uma pergunta para depois que a gente falar de jovens profissionais e dicas sobre o contencioso, mas vou guardar para depois, bom. Mais para o final. Verônica, perfeito. A palavra é sua. Vamos lá, pergunta clássica. Estão me ouvindo direitinho, né? Totalmente. Glaucia, eu estou tão feliz de ouvir você falar e de estar aqui hoje. Ai, que bom, obrigada. Verdade, obrigada. Eu dei uma stalkeada lá no seu LinkedIn e vi que você tem muitos artigos que não são técnicos, artigos que falam sobre pessoas, sobre relações, sobre habilidades. Aí você falou agora há pouco, clientes nada mais são do que pessoas, e eu acredito muito nisso, né? Não existe relação comercial, não existe networking só para fins profissionais, são pessoas. Concordo que você plenamente. Precisa se conectar com as pessoas. Concordo plenamente. E aí, e eu li todos, achei sensacional Obrigada. As suas posições. O último lá que eu li foi de quer ser feliz ou ter razão, né? E eu sou bem detratores. Desse tipo. Exato. Sempre prefiro ter razão, ser feliz, não preciso ter razão, então, sensacional. Estou muito feliz de estar podendo bater um papo com uma pessoa com uma luz, assim como você. E aí,
quando eu vi lá a sua trajetória, me bateu uma curiosidade, né? Eu vim de contencioso também. Eu comecei minha carreira no contencioso. E assim, eu estou impressionada com as conexões, porque também eu não sabia o que era tributário, caí de paraquedas, fui mandando currículo, quem me contratou foi o escritório tributarista, contencioso também, caí de paraquedas e super me identifiquei com o contencioso por eu ser falante e tal. Hoje eu trabalho eu trabalho em empresa, eu saí de escritório, estou em empresa, né? E faço um pouco de contencioso, mas é outra pegada, é mais gestão e política tributária, mas enfim. E aí o que eu ficava pensando quando eu estava em escritório é o que a gente faz, que habilidades que a gente precisa desenvolver quando está na hora de virar aquela chavinha para ser sócio. Né? E aí a minha pergunta para você é a seguinte, quando você estava nesse momento de virar a chavinha para ser sócia, quais habilidades você teve que desenvolver nesse momento? E quais foram as principais dificuldades que você encontrou nessa virada de chave para a sociedade? Bom, obrigada, Verônica. Fico super feliz que você acessou lá os meus conteúdos. Acho que hoje uma das coisas mais legais que eu faço é escrever, e escrever tem sido assim, uma válvula de escape, bem importante para mim. Fico super feliz que você acessou o conteúdo e gostou. Bom, para responder a tua pergunta, eu tenho que contar um pouco como foi eu me tornar sócia do Matos Filho, aí não é mais Matos Filho Chodoso, que aí a gente está falando dessa nova conformada, nessa nova conformação que vai fazer 30 anos, mas tudo bem, a bola para frente. Eu, na verdade, fui convidada para ser sócia, eu tinha 28 anos, né? Então, primeiro, algo que na época até não era uma coisa muito fora de contexto, mas hoje, enfim, não acontece, as carreiras hoje elas são mais longas. E quando eu fui convidada a ser sócia, a minha filha mais velha, depois eu falo um pouco da minha vida, mas eu tenho uma filha mais velha com 23 anos, ela tinha 3 meses. Eu fui convidada a ser sócia no dia do aniversário da Constituição, 5 de outubro de 1997, minha filha nasceu em 10 de junho de 97, né? Eu já voltei, porque na época não tinha licença nem nada, e eu estava indo e voltando para dar de mamar, um belo dia, alguém chega para mim, já não me lembro quem, e falou, olha, eles querem que você vá na reunião de sócios na hora do almoço. Na época, o Matos Filho tinha 8 sócios. Eu falei, mas por que me querem na hora do almoço? Justo a hora que eu tenho que ir para casa para dar de mamar e tal, mas enfim, sabe que esses caras querem, né? Só falta quererem me mandar embora, imagina, a minha percepção, né? Porque tudo podia acontecer. Não entendi, e eu cheguei na sala, e os sócios estavam sentados, e não, olha, nós chamamos aqui porque a gente queria perguntar, queria convidar você para ser sócia do escritório. Verônica, eu não estava nem no meu radar que isto podia acontecer, né? Realmente, não era. Estou sendo muito sincera, muito mesmo, não estou fazendo tipo, não era alguma coisa que estava no meu radar. Aliás, naquele momento, com uma filha recém-nascida, nem era a minha prioridade, né? Então, vamos combinar que a minha cabeça nem estava muito voltada às competências e habilidades que eu teria que desenvolver para um dia, sei quando, me tornar sócia do escritório. Foi um susto. Eu nem sabia a dimensão do que era, evidentemente, mas aí o que eu posso responder é o seguinte, mas o que provavelmente te levou a isso, né? Eu acho que a grande habilidade que a gente tem que ter numa organização, seja ela do tamanho do que era o Matos Filho naquela época, muito diferente do que é hoje, é a capacidade que a gente tem de se relacionar com as pessoas. É a capacidade que a gente tem de se conectar. Isso vale para o cliente, isso vale para o colega, isso vale para o chefe, isso vale para o advogado que trabalha com você, ainda mais hoje, quando o grande problema é identificar o talento, é atrair o talento, é reter o talento, é vender o teu projeto para o talento. A gente tem que se conectar. E eu era uma pessoa que eu acho que eu tinha facilidade para essa conexão. Né? Eu gostava muito do que eu fazia, eu gostava muito do escritório, eu era uma pessoa muito confiável, eu era uma pessoa muito leal. Então, acho que todos esses aspectos somados, eu acho que, de uma certa forma, me faziam me destacar. Né? E acabou que, naquela oportunidade, as coisas acabaram acontecendo até antes do que eu imaginava. Né? Então, eu acho que essa habilidade de conexão,
de interação, eu acho que ela é fundamental em qualquer lugar que a gente esteja, mas numa organização, num escritório, eu acho que, assim, sem isso é muito difícil, não tem gênio que seja brilhante tecnicamente, que tenha grandes dificuldades nessa interação e que consiga ter uma carreira duradoura perene numa organização como a nossa, até porque acho que aí é um valor nosso, e acho que está muito impregnado na nossa cultura, a gente, claro, valoriza os talentos e as pessoas de uma maneira geral, mas o coletivo ele é mais forte do que qualquer um. Então, ou você faz parte do coletivo, ou você agrega ao coletivo, ou você entende que o teu papel é fazer parte do coletivo, ou então fica muito difícil, né? Acho que os projetos eles são inconciliáveis. Então, acho que talvez minha grande habilidade naquele momento era essa, era a minha capacidade de me conectar, de interagir e de uma certa forma, estabelecer vínculos que vêm até hoje e que é muito importante para mim. De novo, voltamos às pessoas, né? Nós não vamos fugir das pessoas, Verônica, nós não vamos. Nós não vamos. Inclusive, um dos textos que eu escrevi, foi um dos primeiros, eu falo de empatia na advocacia, que eu acho que falta. Porque nós, advogados, em geral, né, nós somos muito vaidosos, nós somos muito seguros, nós somos muito convictos nas nossas opiniões, nos nossos entendimentos, a gente adora falar, a gente ouve pouco, e o que eu abordo no texto é justamente isso. Você, às vezes, na interação com o cliente, você não dá oportunidade para o cliente falar, né? Você não dá oportunidade para, eventualmente, se convencer de um argumento contrário ao seu, você não se coloca no lugar do cliente para tentar entender exatamente aquilo que ele quer de você, né? Você meio que, já sei, a questão é outra, né? E, então, acho que às vezes há falta de empatia na advocacia, e eu acho que quanto mais ela existir, mais nós profissionalmente vamos ser melhores, nós vamos conseguir atender melhor os nossos clientes, isso vai fazer diferença, cada vez mais vai fazer diferença. Maravilha. Só para complementar aqui rapidinho, depois do susto lá, te chamaram para reunião, vamos ser sócia, você aceitou. E aí, depois do susto, tá lá, você é sócia. Quais foram as dificuldades que você encontrou nessa mudança de papel? Uma principal, assim, que você diria? Bom, a primeira dificuldade foi uma coincidência de momentos, porque eu começo a desempenhar um papel novo profissionalmente, que para mim era uma grande incógnita, ao mesmo tempo em que eu comecei a desempenhar o papel de mãe. Então, houve lá uma coincidência de momentos que foi muito desafiadora, né? Era muito difícil, né? Então, eu tenho aqui as minhas responsabilidades, agora eu tenho que ter uma atuação diferente, agora eu tenho que trabalhar mais, agora eu tenho que fazer sei lá mais o quê, porque se espera que eu faça, mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma filha pequena, recém-nascida, que eu tenho que cuidar e conciliar, num mundo muito menos compreensivo, não que o atual seja totalmente, mas muito menos compreensivo com a mulher, com a mãe, com a família, com a parentalidade, né? Enfim, e a gente, naquela oportunidade, a gente meio que tinha que entrar numa de negação, né? Então, ok, eu sou mãe, eu tenho uma filha pequena, mas assim, isso não pode aparecer, isso não aparece. Né? Vamos colocar assim meio que debaixo do tapete e fingir que isso não existe. E uma das grandes dificuldades era essa, né? A verdade é essa. Então, acho que talvez a principal foi, nesse meu momento, ter que conciliar essas duas tarefas, e talvez as mais desafiadoras da minha vida, sem dúvida nenhuma. E uma das coisas que eu falo bastante sobre a minha carreira, que para mim também foi uma dificuldade, porque era uma questão importante para mim, era, de uma certa forma, eu acho que a questão não era tanto de preconceito de mulher, né? Apesar de que eu era a única mulher, era muito mais ser admirada pelos meus pares. Né? Eu queria ser admirada, eu queria que as pessoas me vissem como uma profissional, puta, nota 1000. Aí você fala, mas eles não achavam, eles não me conheciam. Né? Porque os meus pares sócios, eles eram, na grande maioria, de áreas corporativas, claro, tirando os 2 sócios fundadores, que trabalhavam comigo no tributário, mas aí eles eram meus chefes, né, que viraram meus sócios, aí a relação era um pouco diferente. Mas os meus sócios pares, eles eram advogados corporativos, eles não entendiam o que eu fazia, eles não sabiam o que eu fazia, eu queria muito que eles
me admirassem e me achassem à altura lá da minha posição como sócia do escritório, né? Talvez uma bobagem. Hoje, olhando para que bobagem, tinha tanta coisa mais importante para me preocupar, mas era alguma coisa que fazia sentido para mim, que eu queria muito, né? E também me mostrar capaz de enfrentar esse desafio. Eu pensava, Jesus, meu Deus, se eu decepcionar essas pessoas, bem ou mal, elas fizeram uma aposta aqui, né? Elas acharam que eu ia corresponder. Então, eu era, na época, assim, muito ciosa, muito preocupada, ainda mais trabalhando em contencioso, sabe aquela coisa? Você contar prazo 15 vezes, acordar no meio da noite, ir na agenda. Era um negócio meio doentio. Graças a Deus, a maturidade vai amenizando tudo isso, né? Mas eu tinha muita preocupação de corresponder àquela expectativa que foi gerada e, de uma certa forma, cumprir meu papel, né? Não decepcionar as pessoas que apostaram em mim. Acho que foram as principais dificuldades daquele momento, Verônica. Foi bem todas as outras, né? Que acho que vem um pouco até hoje. Que acho que é um pouco chover no molhado, é a questão clássica de todas as mulheres, e acho que começa a ser a questão de muitos dos homens, que a gente consiga conciliar, né, os nossos projetos importantes na vida, que é ter uma família e ter uma carreira e uma profissão, evidentemente. Eu acho que era justamente isso que a Fabi ia começar Eu ia a passar a palavra. perguntar, né, Fabi? Que a Fabi tem muita. Eu na vejo vocês verdade, duas muito parecidas até. na verdade, Glaucio, eu tenho tantas perguntas para fazer e certamente eu serei limitada pelo tempo. Eu até quero fazer uma primeira pergunta, que eu acho que tá fora do meu roteiro, que é um gancho da Verônica. Talvez até a Verônica quisesse fazer a pergunta, mas ela passou a bola para mim. A Verônica disse bem que você escreve muito sobre temas além do direito tributário, sobre carreira, sobre trabalho, e muitas questões que estão na pauta, né? Questão de igualdade de gênero, sororidade, são textos interessantíssimos. Para aqueles que vão assistir essa entrevista, tem que ler os seus textos também, porque eles são muito bons. Muito obrigada. A mensagem que eles passam é uma mensagem adequada, atual, e tem que estar no radar e na mente de todo mundo. Um desses textos, que é sobre a sororidade, ele fala dessa importância da irmandade entre mulheres. E numa das partes do texto, ele aponta que a sororidade ela tem que existir, inclusive, em relação a mulheres que estão no topo. Porque, para quem está de fora, ou para quem não chegou ao topo, mas mira o topo, às vezes a gente tem aquela falsa sensação de que quem está no topo está muito bem e não precisa de apoio, afinal já chegou lá, né? E na verdade, quem está no topo, às vezes pode precisar receber uma mão, né, que se estenda em sua direção, porque está sozinha, porque a posição de liderança é uma posição naturalmente de isolamento, né? Quem é líder tem que inspirar, mas claro que nesse ato de inspirar, às vezes afasta, né? Faz parte da posição, é natural. Mas, às vezes, essas mulheres que chegam no topo, ou homens que chegam no topo, precisam desse apoio também, né? Liderar não é ficar sozinho, liderar é ter apoio, e apoio nas mais diversas esferas, profissionais e pessoais. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa posição de liderança, posição de sócia, e esse isolamento, essa solidão, e como isso pode ser contornado com sororidade, por exemplo. Eu acho que é uma questão ótima mesmo, Fabiana, da gente lidar. Na verdade, assim, isso eu acho que vale para homens e vale para mulheres, e para os homens talvez até mais, né? Como é difícil a gente se sentir à vontade para poder demonstrar algum tipo de vulnerabilidade, né? E parece que quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente ocupa uma posição de liderança, e você meio que se vê responsável pela carreira das pessoas, pela formação das pessoas, pela solução do problema do cliente, né? Mas você se vê obrigado a ser aquele super-homem, aquela super-mulher,
nós não temos problema nenhum, nós não somos vulneráveis, nós temos resposta e solução para tudo, né? Nós sabemos lidar com todas as situações, a gente não sofre, a gente não tem problema, a gente não comete erros, né? Infelizmente, a gente ainda vê muitos líderes agindo dessa forma. E aí eu acho que tem duas consequências que são muito ruins. Acho que uma consequência para terceiros, né? Porque, e até eu tenho também um texto onde eu falo da questão dos role models, eu não gosto dessa expressão role model, porque eu acho que a expressão role model, ela dá uma ideia de distanciamento, role model, aquilo que é inalcançável, né? Eu nunca vou ser como a Fabiana, imagina, eu vou ser como a Fabiana, nunca. Você acha que eu vou chegar lá onde chegou a Verônica? Claro que não, né? Eu acho péssimo, isso é um desincentivo, né? Então, eu acho que essa ideia do role model não é legal para mim nessa perspectiva, né? Então, acho que é um efeito ruim, porque muitas vezes essa não demonstração de vulnerabilidade afasta e você poderia impactar muito mais, você poderia ser uma referência, um exemplo, e acaba sendo exatamente o contrário. Então, acho que esse efeito é ruim. Por isso, eu, na medida do possível, eu procuro demonstrar muita humanidade para poder justamente me aproximar das pessoas e impactar o máximo possível. Eu acho que o outro impacto horrível é para a gente mesmo, né? Porque, como você falou, todo mundo precisa de apoio, todo mundo precisa de interação, todo mundo tem dias piores, tem inseguranças, precisa trocar ideias, precisa chorar no ombro de alguém, né? Precisa chegar e falar, pô, eu acho que é isso, mas eu não tenho certeza, eu estou insegura. Imagina, o líder que não se dá o direito de mostrar esse tipo de vulnerabilidade, com responsabilidade, é claro, não adianta também o mundo acabar, o prédio pegando fogo e os líderes, eu primeiro, olha, não sei para onde que a gente corre. Eu acho que mostrar vulnerabilidade com responsabilidade, acho que faz parte do exercício da liderança. É a maneira como a gente aproxima as pessoas. E cada vez mais, acho que nunca foi tão necessário nós tentarmos e nos esforçarmos para se aproximar das pessoas. E quando a gente fala das mulheres, eu acho que a gente tem mais obrigação ainda, né, de exercitar nossa empatia. Eu olho para vocês e eu, sendo mais velha, eu posso antever uma série de dificuldades e de desafios que vocês venham a passar e questões que vocês tenham. Pô, eu tenho que compreender. Infelizmente, a gente ainda vê, hoje muito menos, quando eu era mais jovem, mais. Aquelas mulheres que dizem o seguinte, não, mas se eu passei, você vai ter que passar. Ué, eu fiz. Eu não passei, eu não tive que engolir. Mas por que você não pode engolir? E para mim, assim, a lógica da minha vida é exatamente o contrário. Se eu passei, é para que você não passe. É para que você não tenha que enfrentar isso. Não, para quê? Qual o sentido? E, aliás, um dos textos meus que mais repercutiu, eu falava exatamente isso. Eu brinco, que eu uso uma expressão, que é a síndrome do pão que o diabo amassou. Se eu comi, você vai ter que comer. Como eu disse, menos. Mas eu, na minha época, quando era jovem, eu via esse comportamento muito recorrente entre mulheres. E eu acho que, assim, se perdeu ou se perdia inúmeras oportunidades da gente impactar positivamente a vida das pessoas, né? Acho que o legado que qualquer um de nós pode deixar é muito além da petição bacana, bem escrita, do caso que se ganhou, né? Do cliente que você conquistou. Acho que o impacto pode ser muito além, muito maior do que isso, né? Acho que isso que a gente tem que perseguir. Sem dúvida, concordo em gênero, número e grau. Ainda falando dos textos, tem um outro texto muito interessante que você publicou, cujo título é O Teto da Mulher Não é o Homem. Você fala muitas coisas interessantes nesse texto, também recomendo a leitura, tem que ser lido. E você aponta a sabida dificuldade da mulher no mercado de trabalho, né? Você já mencionou aqui a questão da maternidade, que é um problema para a mulher, um problema no sentido de que nós somos muito demandadas, né? É uma demanda física muito grande. Verdade. A Por sua algum demanda tempo, bem física. e bastante tempo, né? Em um Sim. momento em que
nós podemos estar no auge, porque é um momento em que há muita energia para investir no trabalho, e a mulher consegue investir energia no trabalho, mas ela tem que investir muita energia dentro de casa. Então, é muito difícil, diante dessa natural desigualdade, não é por mal, mas é natural, né? É até uma coisa de natureza mesmo, biológico, a mulher fica numa posição diferente, não sei se de desvantagem, mas numa posição diferente, uma posição difícil. Muito bacana esse reconhecimento seu, tão jovem, né, de chegar à sociedade de um escritório tão jovem, em meio a homens, e assim que deu à luz, né, que é o momento em que a mulher é mais consumida pelos seus filhos, talvez o principal momento, embora o consumo seja durante muitos anos, você vai poder aqui confirmar se isso é verdade ou não. As minhas crianças ainda são pequenas. Mas, enfim, acho que diante dessa dificuldade, esse seu texto diz, a mulher quer dançar, quer participar da festa como os homens participam e quer dançar, mas ela quer mais, ela quer ir além, ela quer ser reconhecida, porque a mulher, ela pode desempenhar um trabalho tão bom quanto o do homem, ou até melhor, mas nem sempre ela é reconhecida. Eu queria entender se você já se sentiu assim, ou se você escreveu isso porque vê isso, porque essa é uma realidade, né? A gente lê muito sobre isso, mas se você já se sentiu assim. Você relata uma insegurança no seu início de carreira, na sua juventude, que acho que é algo natural, mas esse componente ser mulher, maternidade, isso tudo influencia nesses seus textos? Você sentiu isso na pele? Fabiana, esse texto nasceu de uma conversa que eu tive. E, inclusive, essa frase ela saiu um pouco da minha cabeça, assim, totalmente em concreto. Uma conversa que eu tive com uma pessoa que eu considero muito, um mentor meu, em que ele dizia, mas, Gláucia, eu não entendo, mas você já não chegou onde você queria chegar? Você não está lá, no lugar onde os homens estão? Eu não entendo por que você tanto quer. E aí eu virei e falei assim, mas e se eu for melhor? Por que eu tenho que me contentar em chegar onde eles chegaram? Só porque eu sou mulher? O teto da mulher não é o homem. O que não significa que todas as mulheres vão superar todos os homens. O que não significa que os homens não podem superar as mulheres. Gente, cada um é um. O gênero deveria ser neutro. Agora, eu, sendo mulher, se eu tiver um resultado melhor e se eu for uma profissional melhor, por que meu teto, por que meu limite tem que ser o limite do que um homem chegou? Esse é meu questionamento. Se eu for melhor, eu tenho que ir além. Simples. E se eu não for, eu não tenho que ir. Então, é essa questão, né? Dito isso, é claro que a maternidade, ela é se não um problema, mas ela é um issue para a mulher. Nós ainda temos, no mínimo, para dizer o mínimo, hein? Estou falando aqui de gente esclarecida, um ambiente sofisticado. Nós, no mínimo, temos uma convenção social, quando não temos outros impedimentos e outras questões de ordem prática mesmo, né? Então, nós, no mínimo, temos uma convenção social que atribui à mulher uma responsabilidade muito maior do que a responsabilidade que é atribuída ao homem. E quando não é atribuído por terceiros, somos nós que nos achamos as mais responsáveis. Também tem isso. Aliás, o meu futuro texto de Dia das Mães é um pouco nesta linha, né? Então, quando não é o outro que diz que nós devemos fazer acontecer, somos nós mesmos que nos cobramos a perfeição em absolutamente tudo que a gente faz, né? E só dando um spoiler, o meu texto é um pouco isso. Eu falei, se vocês acham que dá para conciliar maternidade e carreira, esquece, dá nada. E quando eu disse que dava, eu estava mentindo. Né? Aí eu dei para uma amiga ler, eu comecei a ler, eu falei, ela ficou louca, deve estar com raiva, deve estar acontecendo alguma coisa. Eu falei, mas e por que é impossível? Porque no fundo a gente quer ser perfeito em tudo. Cara, isso não vai rolar.
Não vai rolar conosco, não vai rolar com ninguém. Essa que é a verdade, né? Agora, a maternidade é uma coisa muito presente. Escolhas que a gente faz. Simples assim. Agora, a maneira como a gente vai lidar com a maternidade, com a carreira, aí depende de nós, né? A maturidade, como eu disse, ela ajuda bastante. Eu me lembro, eu tive uma situação em que estou falando isso, olha, estou abrindo meu coração aqui, hein? Vai saber onde é que vai chegar a minha entrevista, mas é verdade. Há muitos anos atrás, uma advogada trabalhava comigo e ela sentou e pediu demissão. E ela falou, olha, eu não quero mais continuar trabalhando aqui, porque, deixa eu te falar, Glaucia, na verdade é o seguinte, a prioridade para mim são os meus filhos, é minha família, né? Então, eu não posso continuar trabalhando no Matos Filho. Eu parei assim. Eu falei, mas o que leva você a acreditar que a prioridade para mim não é minha família e os meus filhos? Porque você acha que é o Matos Filho? Óbvio que não. A prioridade da minha vida é claro que é a minha família e são os meus filhos. Agora, a diferença entre nós é o seguinte, eu estou aqui inteira. E quando eu não precisar estar lá, eu vou estar lá inteira também. Não preciso estar lá toda hora. Você está aqui querendo estar lá. Essa que é a diferença. Não é uma questão de prioridade. Prioridade para mim também é. Mas é uma questão de escolha. E a maneira como a gente se coloca diante desses desafios da vida, né? Então, eu acho que é um pouco por aí. Bom, eu poderia perguntar mais, mas Da minha tendo em parte, visto o avançar da hora, quero saber fico aqui com vocês o tempo que for. se o Nossa, Alexandre, o Leandro, o Diogo não querem perguntar. Nossa, Acho que tá o Leandro vai falar um maravilhoso. pouquinho de jovens, né? Dicas para jovens profissionais, que Entendi. é um assunto Dicas para bom. jovens profissionais. Vamos lá. Isso, Vamos mas lá. o interessante, né, Fabi, que eu acho que essa última parte da fala da Gláucia foi exatamente o que a Ana Tume comentou na entrevista dela, né? De ser inteira quando você está no trabalho e ser inteira quando está com a família. Se não me falha a memória, a Ana Tume falou exatamente isso, talvez até com as mesmas palavras, né? Então eu achei Mas é legal. isso aí. E não é que... Olha, deixa eu te falar uma coisa. Falando assim, parece que é a coisa mais fácil do mundo, né? Não é que é fácil, tá? E não é que eu pratico 100%, né? Porque as pessoas olham e falam, nossa, que plena. Tudo isso aqui é um esforço hercúleo, tá? Pelo menos para mim, né? Não posso falar pelas outras pessoas, mas para mim é. Então, mas acho que é por aí, sim. Maravilha. Dicas para Maravilha, jovens advogados. Quem sou eu para dar dicas? Vocês querem que eu fale de dicas para jovens advogados? Glaucia, vamos lá. Fala, Leandro, fala. Você tem essa sua carreira brilhante, né? Mais de 30 anos dentro do Matos Filho. Começou como estagiária, percorreu o caminho como advogada, sócia há mais de 20 anos, coordenadora de prática, enfim, advogada militante de contencioso. Então, o que a gente quer saber? Quais são as suas dicas de sustentação oral, preparação para julgamento, para despachar com os ministros? Se você tem algum ritual, se você segue, enfim, como é que é, Glaucia? Conta para a gente. Tá, bom, ritual não tenho, porque nem dá tempo de ter, não dá. Eu até queria ter algum ritual, alguma preparação, não dá. Mas tem uma coisa que eu faço, e eu diria que não é só nas sustentações orais, é em todas as situações que eu tenho para falar. Até hoje é uma exceção, porque hoje vocês falaram desde o princípio que seria uma entrevista, perguntas e respostas. Mas eu não vou para nenhuma ocasião em que eu tenha que falar em público sem ter um roteiro do que eu vou falar, né? E eu tenho escrito, tá? Não quer dizer que eu leio, né? Mas eu tenho escrito. Nada, eu brinco até para falar para minha vida, sobre a minha vida, eu levo o PowerPoint, porque eu acho que a gente tem que ter alguma coisa que se basear para ter objetividade, para cumprir tempo, né? Para poder ser clara, para abordar todos os pontos. Depois que você termina de fazer a tua apresentação, seja ela uma sustentação oral, seja ela uma apresentação, putz, esqueci de falar daquilo, queria tanto ter falado. Então, eu acho que a gente tem que ter isso. Eu não vou para nenhum lugar sem ter, né? Ou com a colinha, ou com o PowerPoint, ou com a apresentação, e com uma ordem, né, lógica. Eu vou começar falando, só que a minha introdução é essa, eu quero abordar esses pontos e eu quero concluir desse jeito. E a mensagem que eu quero mandar é essa, né? Então, eu acho que isso é muito importante, senão a gente se perde.
se perde na sustentação oral, se perde na apresentação onde eu vou falar da minha carreira, eu vou falar da minha família, eu vou falar de qualquer outra coisa, né? Então, eu acho que isso aí é muito importante. É claro, você tem que dominar o tema, né? Pô, mas então que significa que eu vou ficar 3 semanas lá estudando o caso para poder chegar lá? Bom, primeiro que na sustentação oral não vai te perguntar nada. No CARF até que perguntam, né, Leandro? No judiciário isso nunca vai acontecer. Olha, precisa acontecer uma catástrofe para alguém chegar e perguntar alguma coisa para você. Então, veja, acho que a gente tem que se preparar, a gente tem que dominar o conteúdo, mas também não adianta você criar aquela super esforço de ter que saber de todos os detalhes. Você tem que saber dos detalhes que são importantes. Você tem que saber dos pontos que são importantes. Você tem que dar ênfase para isso, né? E você tem que, de uma certa forma, desenvolver uma lógica de raciocínio. O que você quer? Qual é a mensagem que você quer levar lá para o julgador? Qual é a mensagem que você quer levar para ele, que talvez ele não tenha capturado quando ele analisou o processo, ou quando ele leu as peças? Tem isso também, né? Às vezes a gente vai despachar com o juiz, você fala, doutora, está escrito? Tá, então tá bom, ok. Eu vou ler, né? Vida. Vou ler, exatamente, vou ler, fica tranquila. Agora, o que não necessariamente está escrito, ou o que está escrito, mas que não necessariamente ele vai capturar? Então, eu acho que também é estratégia, né? Escolha pegar dos aquele pontos, detalhe. Exatamente, em que você quer dar ênfase, né? Sem dúvida nenhuma. E aí, eu acho o seguinte, né? Um pouco como cantar. Puxa, mas eu vou lá na tribuna do Supremo, do STJ, vamos lá. Não dá para ter muita vergonha, você tem que se expor, faz parte, não precisa ser uma sustentação perfeita, tudo bem se gaguejar um pouquinho, né? Não precisa saber de tudo. A verdade é o seguinte, a verdade é que a grande maioria das pessoas não tem grande facilidade de falar em público, então a gente vai com, sabe, vai com confiança, acreditando que o mais importante é você mandar a tua mensagem, ainda que não seja perfeito, né? Que não seja uma coisa assim, outstanding. Acho que o importante é mandar a mensagem e praticar, porque quanto mais você fizer, mais você vai se sentir seguro para fazer, você vai ver bons resultados, vai se sentir seguro para fazer. Acho que vale para a sustentação oral e eu acho que vale para qualquer interação que a gente tenha, né? Porque nós, advogados do contencioso, falamos muito da sustentação oral, mas de uma certa forma a gente faz mini sustentações orais o dia inteiro. Quando você vai para uma reunião com um cliente, você tem que apresentar um assunto, né? No fundo, você está lá também, vendendo teu peixe, fazendo a tua sustentação oral. Então, acho que tudo isso vale para todas essas situações onde a gente tem que interagir. Quando tem um público maior, você está mais exposto, é natural que você se sinta mais vulnerável, né? Mas ainda assim, em todas essas situações, eu acho que é importante a gente saber exatamente qual é a mensagem que a gente quer mandar. Maravilha, Glaucio. Posso fazer uma pergunta? Desculpa, Pode, Leandro, Diego. atrapalhar. Fica à vontade. Hoje em dia tem essas ferramentas de inteligência artificial que supostamente conseguem prever algum resultado de julgamento, se é uma tese mais genérica e tal. Mas acho que muito antes disso, uma coisa que a gente percebe, o Leandro que frequenta lá o CARF toda semana praticamente, acaba tendo, de novo, voltando para as pessoas, como a Verônica comentou, aquele julgador que presta mais atenção, aquele que você sabe que se convencê-lo é mais fácil de levar para o resto da turma junto. Você, ao longo da sua prática, você cria ainda que mentalmente essas situações para saber se na turma tal, eu acho que se eu chamar o ministro pelo nome, ele presta atenção, ou se eu tentar convencer a ministra tal, ela convence o segundo juiz, o relator. Eu acho assim, conhecer o seu interlocutor é muito importante, né? Assim, de novo, em todas as situações, quanto mais você puder conhecer ou tiver informação do teu interlocutor, melhor. Mais ferramentas você vai ter. Isso vale para o ministro que está sentado na tribuna, vale para o cliente com quem você vai ter a reunião, né? Então, acho que é importante. E aí a gente vai um pouco por isso que você colocou, pelo volume de informação que a gente tem, pelos precedentes, pela maneira como ele já se decidiu em outros casos. Quando é cliente, a gente vai lá, entra no Google, tenta entender um pouquinho qual é a empresa, qual é o perfil, aquele cidadão, qual é o histórico dele. Acho que tudo isso é importante, né? Isso é fundamental. Se a gente tiver tempo e tiver um pouco de malícia, a gente tem que fazer isso. Agora, em geral,
eu acho que a comunicação e a interação, elas passam também por outras questões que são muito mais subjetivas, né? Então, eu acho que você olhar no olho, você mostrar interesse pelo teu interlocutor, né? Você dá oportunidade para a pessoa falar, não numa sustentação oral, mas às vezes numa reunião, numa interação. Numa sustentação oral, você tem que falar com um tom de voz em que as pessoas prestem atenção. Pode ser até que não, mesmo com todo o teu esforço e com a tua oratória, nem todo mundo vai prestar atenção, mas muitas vezes a gente também está lá ouvindo, e a pessoa está falando baixinho, e está falando assim, meio monocórdio. Pô, vamos lá, vamos tentar fazer a nossa parte também, né? Mesmo fazendo algo muito elaborado, ainda assim a gente não consegue prender a atenção dos nossos jogadores, mas vamos tentar, né? Vamos fazer a nossa parte, fala alto, né? Olha no olho, tenta estabelecer uma comunicação que seja uma comunicação corporal, né? Eu acho que essas coisas todas contam, e contam, como eu disse, em qualquer tipo de interação, né? Aí, saindo do contencioso e da sustentação oral, indo para a interação com o cliente, que eu acho que é super importante também, a gente tem que falar isso. Pô, deixa o cliente falar, ouça. Eu vejo, eu participo, eu olho, é hoje menos, né? Porque a gente está no Zoom as pessoas respeitam um pouquinho mais a fala dos outros. Mas antes, eu via advogados jovens, às vezes, o cara não deixa o cliente falar, o cliente não consegue, às vezes o cliente está te pagando porque ele quer falar. Deixa ele falar, ouça, não queira se antecipar, não queira mostrar o quão sabido você é, o quanto você domina o tema. É muito importante ouvir, por N razões. Isso, inclusive, estabelece, é o primeiro passo para a interação. E tem interesse, demonstre genuíno interesse. Às vezes a gente ouve e está pensando, está olhando, ó, isso aqui. Leandro já viu falando sobre isso aqui, né? Eu faço uma apresentação sobre postura profissional para os jovens talentos, para os advogados que entram. Não sei se eles acreditam, mas é verdade. Eu não entro em reunião, quando a gente tinha reunião presencial, com celular. Eu não entro. Eu vou sem. E se alguém quiser, bom, mas e aí, se quiserem te achar? Pô, se eu estou no escritório, podem me achar. E em meia hora que eu fico numa reunião, uma hora que eu fico numa reunião, pelo amor de Deus, o mundo vai acabar. E se o negócio se estender, fala, espera um pouquinho só que eu vou olhar aqui as minhas mensagens. Mas não consigo imaginar nada pior do que você atender um cliente e ficar olhando o celular. Gente, é o que acontece em 95% das situações. Agora, a piada é que às vezes estou eu sem o meu celular, concentradérrima, e às vezes tem um colega mais novo, né, que está lá mexendo. E não me entra na cabeça isso. Que eu acho que são esses detalhes que acabam fazendo a diferença, que estabelecem os vínculos, e aí que a gente se diferencia, a gente tem que ter malícia para essas coisas, né? Então, enfim, algumas dicas, né? Vou fazer uma entrevista, que nem a minha filha está no 3º semestre, vou fazer uma entrevista de emprego, mas não sei nada, não vou contar o quê, não tenho experiência. Pô, então entra lá no site do escritório, pelo menos entenda o que é o escritório, quem são as pessoas que trabalham, qual é o propósito que eles colocaram lá, pode até não aplicar o propósito, mas está lá. Procure estabelecer alguma conexão, né? Isso é o básico, isso qualquer um pode fazer. Então, algumas dicas, tenha uma atitude positiva, né? Seja uma pessoa assim que consiga estabelecer alguma interação, como eu disse, demonstrando interesse. E valoriza a oportunidade, né? Hoje o mercado de trabalho é tão competitivo, acho que qualquer porta que se abre, a gente tem que valorizar. É assim que eu vejo. Glaucia, pegando Oi. então já um gancho nessa sua última fala, quais são as principais características para um jovem advogado, para um estagiário no final da faculdade que esteja, né, procurando uma nova colocação, enfim? Olha, Leandro, eu acho o seguinte, falar de uma coisa, eu acho que a pessoa, acho que são, hoje em dia, não tenho a menor dúvida que são soft skills, tá? Não tenho a menor dúvida. Conhecimento, a gente adquire relativamente fácil hoje, né? Até muito mais do que na minha época. Não tinha Google. Quando eu comecei, não tinha Google. Aliás, não tinha nem computador. Então, eu não tenho a menor dúvida que o que hoje faz a diferença são soft skills, né? Conteúdo a gente busca,
a capacitação técnica a gente busca, as outras coisas a gente também busca, mas são coisas mais difíceis, né? Eu acho que a pessoa, eu vejo muito assim, eu acho que tem o brilho no olho, né? Eu acho que tem o propósito, eu acho que tem a pessoa comprar o projeto, né? A pessoa se entregar para o projeto, né? Com isso, não, gente, não estou falando que é para trabalhar T6, não é isso, mas você, de uma certa forma, se entregar. É aquela sensação de você olhar o profissional e o profissional conseguir transmitir que, para ele, aquela é a oportunidade da vida dele, né? Aquele é o lugar onde ele quer estar, acima de tudo, né? Não é a pessoa que está com um pé aqui, um pé lá, você entendeu? Muito pelo contrário, e que tem a capacidade de interagir e se relacionar com as pessoas. Eu gosto de trabalhar com gente fácil, sou boba, né? Gosto de trabalhar com gente. A pior coisa é trabalhar com gênio, o gênio indomável, né? O cara bom, é um gênio, mas você não consegue se relacionar. Né, eu brinco, até isso eu já escrevi também, né? A pessoa que é ótima, ela faz, acontece, mas ela deixa um rastro de sangue. Gente, ninguém quer isso. Ninguém quer isso. Você quer gente fácil, né? Vai lá, faz, a pessoa vai lá, faz, e não cria um problema maior. Resolve o problema para você, não cria mais 3, 4, 5 para depois você ter que resolver. Então, eu diria que hoje os soft skills mais do que nunca, a capacidade de interação, de conexão, né? Acho que hoje a palavra-chave é conexão, ainda mais nesse mundo virtual nosso. Quanto mais a gente tiver a capacidade de se conectar com as pessoas, com o colega, com o cliente, com o juiz, acho que mais a gente vai gerar oportunidade para nós. Acho que é isso. Para terminar essa parte aqui, como é que você enxerga o futuro do direito tributário? Qual área você acha que tem uma tendência maior a se desenvolver, tendo em vista a reforma que está por vir, os avanços tecnológicos? Como é que você enxerga o futuro do direito tributário? Leandro, posso complementar a sua pergunta? Por favor, por favor. Aquele gancho que eu tinha feito do contencioso, você comentou, e acho que o Quiroga, o Schwerer também falaram, das teses da década de 90, né, que, de certa forma, tinha um ambiente propício à tese e hoje em dia é cada vez mais enxuto. Como você vê aquele advogado que na década de 90 era puramente contencioso e hoje se vê tendo que militar entre a consultoria, o contencioso, para achar algum detalhe numa tese super específica, não aquela tese genérica? Só para complementar a pergunta do Leandro. Tá. Bom, eu acho assim, o direito material é um só, né? A gente vive que, eu faço a consultoria, eu faço contencioso. O direito material é um só. E eu, na minha modestíssima opinião, quem faz uma coisa ou outra tem que dominar o direito material. A diferença é que no contencioso você tem que saber processo também, que senão você se estrepa, né? Não tem muito jeito. Mas, enfim, não estou querendo dizer que é melhor ou mais, mas é só uma característica. Eu acho que quanto mais a gente conseguir ter uma visão ampla, acho que melhor preparado nós estaremos para atender os nossos clientes, né? Então, não adianta também só pensar com a cabeça daquele que briga ou defende e não olhar outros aspectos mais negociais, mas também não adianta ser o cara que vai falar não em tudo, porque ele está esperando achar a solução na lei e, é tese. Bom, mas se tivesse a solução na lei, pode ter certeza que o cliente não te procurava e muito menos pagaria os teus honorários, né? Então, enfim, eu acho que a gente tem que tentar ter uma visão cada vez mais holística, digamos assim, das necessidades do cliente. Em relação ao futuro do direito tributário, desde que eu comecei lá em 89, eu ouço falar que vai diminuir, que vai acabar, que vai morrer, que vai murchar, que nós vamos tudo morrer de fome, vamos ter que arrumar alguma outra coisa para fazer. Sério, faz mais ou menos 30 anos que eu escuto isso. E o que eu percebo é que ele vai mudando, mas a gente continua sendo extremamente protagonista, para bem ou para mal, no país que a gente vive, né? E eu vejo a litigiosidade aumentar cada vez mais, inclusive na nossa área. Simples assim. E acho incrível, acho maravilhoso, acho espetacular que a gente tenha a questão tributária, né, o tema tributário, o tema tributos como um tema prioritário da nossa pauta do país,
não foi sempre que isso aconteceu, e a gente vem falando em reforma há muito tempo, as coisas não andam muito, né? Ontem vocês devem ter visto que se lê o relatório, se extingue a comissão, e a gente percebe que a velocidade das coisas às vezes não é a que a gente gostaria. Mas é um assunto hoje que está em discussão no âmbito da sociedade civil, eu acho muito importante. Mas vejo a litigiosidade aumentar, e acho que a gente, com o sistema tributário que a gente tem, nós vamos continuar muito ocupados e sendo muito importantes para os nossos clientes, né? Representando muita materialidade para eles. Pode ser que um dia isto mude, mas eu não acho que é num curto e médio prazo. Eu não acho. Eu acho que o país teria que mudar demais para que a gente passasse a ter o direito tributário menos protagonista do que é hoje. Hoje é muito protagonista, muito, muito. Assim, para falar o mínimo, nós não vou nem falar do contencioso, mas empresas que muitas vezes mantêm a sua competitividade muito em função das estruturas e dos planejamentos e da maneira como lida com os tributos, né? Aliás, essa é uma das críticas que se faz ao sistema e uma das grandes justificativas para uma reforma que traga simplificação e etc., né? O próprio Eurico, já vi ele falando, e ele tem razão, claro, não, ele tem um ponto, mas as coisas são como são. Então, eu vejo o direito tributário como uma área que ainda vai alimentar muitos advogados. O perfil, talvez, dos profissionais mude, evidentemente, o que a gente tinha lá na década de 90, nós não vamos ter mais, e já não temos há muito tempo, mas continuo achando que vai ser uma área, continuará sendo uma área protagonista no país. Eu, pelo menos, vejo dessa forma. Glaucio, eu queria aproveitar essa sua resposta para iniciar um novo bloco aqui nas nossas entrevistas, em que a gente coleta junto aos nossos seguidores sugestões de perguntas. Então, já que você estava falando um pouco sobre o futuro do direito tributário, a gente tem um assunto que é do passado, mas que está muito quente no presente, que é o julgamento da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. E sobre esse tema, a Juliana Vaz enviou uma pergunta perguntando qual que é o seu palpite para o julgamento dos embargos de declaração, que eu não vou nem dizer quando vai acontecer, que cada hora está marcado para uma data, mas que está aí na porta. Bom, Diogo, eu vou falar para vocês a minha convicção, tá? Então, assim, desde o começo, eu achava que essa questão da modulação, mesmo que os ministros sofressem uma pressão gigantesca, com o valor da contingência da União, com todos os aspectos políticos, eu achava que era difícil que eles seguissem por esse caminho, porque, na minha opinião, se fosse para se sentirem pressionados, era muito mais fácil, muito mais óbvio, estarem pressionados lá em março de 2017 e decidirem no mérito pela União do que inventar uma tese de modulação, seja lá ou seja agora, né, juridicamente falando. E não vamos nos esquecer, quando a gente fala de contexto, que em março de 2017, quando eles julgaram a repercussão geral e concluíram que o ICMS tinha que ser excluído da base de cálculo, o presidente era o Temer, antes de 17 de abril, quando ele ainda tinha expectativa de, como presidente, aprovar a reforma da Previdência. Ele estava com influência, né? Ele estava lá, talvez nunca esteve num contexto político mais importante ou com maior destaque. Ainda assim, o Supremo, os valores eram os mesmos, né? A pressão da Procuradoria, da Advocacia Geral da União, do Ministério da Fazenda, eram os mesmos, se não fossem maiores, e ainda assim o Supremo, no mérito, resolve reconhecer o direito do contribuinte. Na minha opinião, se fosse para ceder algum tipo de pressão, era mais fácil ceder no mérito do que agora tirar da cartola uma tese de modulação. E aí, vindo aqui para o nosso presente, né? Uma tese de modulação, defendida pela União, ela deveria ser uma tese eficaz. Não adianta também uma tese de modulação que prevaleça, mas que permita a restituição dos valores passados. Então, eu acho que vai ser muito difícil se ter uma modulação que seja, ao mesmo tempo, eficaz para a União, ou seja, vede o direito de recuperação dos valores para o contribuinte e seja juridicamente sustentável para quem já entrou com a ação, para quem já tem trânsito em julgado, né? Porque uma modulação que venha a respeitar o direito à recuperação dos valores por quem já tem ação e já tem trânsito em julgado, não vai ser eficaz para a União, todo mundo tem ação. Todo mundo tem ação, né? E defender alguma coisa diferente disso, eu acho que vai ser muito difícil. Como é que você modula os efeitos e você desrespeita
aquilo que foi garantido por uma decisão transitada em julgado. Na minha opinião, essa modulação na prática já está acontecendo. Esses bilhões, que nunca se sabe quanto são, porque não existe uma maneira da gente chegar a esse resultado com precisão, eles não vão ser devolvidos de uma vez só, né? Eles já estão, de uma certa forma, sendo devolvidos e diferidos, e serão diferidos ao longo do tempo. Então, esse impacto é um impacto muito relativo. E a gente sabe que neste país, né, com 90 dias de antecedência, você muda a alíquota dos tributos e a União, com a caneta, consegue perfeitamente mitigar, para dizer o mínimo, os efeitos de eventual desembolso de restituição de tributo. Então, eu realmente não aposto as minhas fichas na modulação. Eu não acho que essa modulação vai acontecer. E se vier a modulação clássica, que acaba, evidentemente, respeitando o direito de quem já entrou com a ação, a recuperação dos valores. Isso em relação à modulação. Em relação à discussão entre o recolhido e o destacado, rigorosamente, o que o Supremo deveria fazer com esses embargos de declaração seria, na minha opinião, conhecer e julgar improcedentes, porque não existe nada a esclarecer, não existe nenhuma questão que tenha sido trazida aos autos, trazida a julgamento, e que não constou do acórdão. Esta questão é uma questão completamente nova, nunca foi veiculada pela União, nem neste caso de repercussão geral, e do meu conhecimento, nem nenhum outro. Então, acredito eu que, se fosse para se aplicar algum rigor processual, nem se deveria entrar nesse tipo de discussão. Mas, ainda que eles optem por entrar, na minha opinião, o ICMS é uma coisa só. Nós não temos o ICMS hoje no Brasil como um imposto sobre valor agregado, né? O imposto não incide sobre a diferença entre o que se vende e o que se paga, o que se compra. Ele é um imposto sobre a circulação econômico-jurídica. Portanto, o ICMS é uma coisa só, é a aplicação da alíquota de 17, 18, não importa qual, sobre o valor de circulação. Ah, mas não é isso que a gente normalmente paga. Claro, porque você tem uma sistemática de compensação de crédito e débito. Agora, isto não descaracteriza o ICMS como sendo aquele imposto que incide sobre o valor da operação e ponto. E qualquer coisa diferente disso pode ser qualquer coisa, menos o ICMS. Então, acho muito difícil também se construir argumento jurídico que justifique você chegar a algo diferente do que a exclusão do valor destacado. É claro que tudo pode acontecer, né? Existe muita pressão, mas é a minha convicção. Eu vou até emendar uma pergunta, porque como você agora muito bem colocou, tudo pode acontecer. E uma outra pergunta que a gente recebeu é se você lembra de alguma tese que você acreditava 100% que vingaria e que acabou dando em nada, e ainda uma tese que você não acreditava, talvez tenha entrado, mas com os seus receios, com alguma dúvida, e que no final acabou colando no Poder Judiciário. Olha, não era uma tese que eu acreditava e que acabou dando errado, mas, assim, acreditava. Eu tinha muita confiança na discussão jurídica, que era da alíquota do COFINS, da diferença dos 2 para 1%, porque, para mim, claramente lá se criou um novo tributo, porque se estabelece um COFINS sobre a totalidade das receitas contra um fim social que incidia sobre o faturamento, então não era uma questão de você simplesmente majorar a alíquota, mas de você criar uma nova materialidade, que deveria, na minha opinião, ser veiculada por lei complementar, e no final não deu em nada mesmo, tá? E eu fiquei muito frustrada. Não era fácil a discussão, mas eu tinha muita convicção jurídica e talvez uma das grandes frustrações intelectuais aí da minha vida. E uma tese que eu via com muita dificuldade, e não porque eu não acreditasse juridicamente, mas por conta de precedentes do próprio Supremo, foi uma discussão que eu tive a oportunidade até de fazer a sustentação no Supremo, que foi sobre a restituição da diferença do ICMS na substituição tributária nas saídas a menor do que o valor presumido. E por que eu tinha preocupação? Porque existia um precedente no Supremo, né, que, aliás, foi o mote para o ministro Fachin fazer a modulação de ofício, que era um precedente em que se concluía que que os estados eles não tinham obrigação de ressarcir esse diferencial do ICMS, né? É claro que aquele precedente, ele, na verdade, abordava uma situação totalmente
diferente, porque naquela oportunidade daquele precedente, a substituição tributária não era um regime obrigatório. A substituição tributária, na verdade, era um regime que se aplicava para quem fazia uma opção, se queria fruir um determinado benefício. Então, naquela oportunidade, o Supremo disse, ó, quem optou pela substituição tributária para fruir desse regime, não tem direito a reaver o imposto nas saídas a menor. Mas eu tinha receio porque eu dizia, será que eles vão fazer essa diferenciação? Acho que a maior probabilidade aqui é dizer, não, o Supremo já apreciou essa questão. E demorou muito aquele julgamento. Foi um julgamento que ele, na verdade, houve uma sessão que teve 5 votos para um lado, 5 votos para o outro, e aí precisava do voto de desempate, e o voto de desempate só acabou acontecendo anos e anos e anos depois, e eu confesso a vocês que eu fui para aquele julgamento fazer aquela sustentação oral, assim, torcendo pelo melhor, mas de uma certa forma me preparando para o pior. E surpreendentemente o resultado foi favorável. Fiquei muito feliz, né? Muito entusiasmada com tudo. Acho que é um exemplo bom do que você me perguntou. Gláucia, trazendo agora outra pergunta enviada pelo Pedro Souza, e que foca não numa questão técnica, mas numa questão de carreira. Ele pergunta se você tem algo que faria de diferente em sua carreira ao longo desses últimos anos que a gente passou hoje. Então, basicamente, né, se você mudaria alguma coisa na sua trajetória que você tão bem descreveu para a gente. Eu acho que eu não mudaria nada de muito concreto na minha trajetória. Eu realmente tenho uma convicção de que eu fiz a melhor escolha que eu podia ter feito e, enfim, não mudaria nada mesmo, né? Não faria nada de... mas isso em termos concretos. O que talvez eu fizesse, eu acho que eu deveria ter mais confiança em mim, eu deveria me sentir menos insegura, né? Eu deveria planejar um pouco mais, né? A minha carreira eu nunca fui de planejar, eu fui muito mais de execução, de viver o momento. Acho que alguma dose de planejamento teria feito diferença, né? Teria, de uma certa forma, sido mais generosa comigo, né? Baixado um pouco a exigência, né? E não esperado tanto, né? O tempo inteiro, como eu até mencionei, da gente fazer tudo perfeito e, enfim, ser super responsável, entregar os melhores resultados. Talvez eu ajustasse um pouco as expectativas que eu sempre tive em relação a mim mesmo. Talvez isso me fizesse bem, eu fosse um pouco mais feliz e fosse mais tranquila e fosse mais light. Mas a gente não foge do que a gente é, né? A gente acaba meio que sendo o que é. Talvez eu mudasse isso, mas nada além. E eu acho que não existe nenhuma escolha que eu olho e falo, puxa, eu devia ter feito diferente, algo muito relevante. Não, muito pelo contrário. Acho que eu fiz as escolhas relevantes da minha vida, eu acho que na grande maioria foram as escolhas certas. Excelente. E para encerrar esse bloco de perguntas que recebemos, eu leio aqui a pergunta da Vitória Tosi, que menciona a sua trajetória em um mesmo escritório, né? Antes era o Matos Filho Chodowski, mas depois continuou no Matos Filho na configuração atual, então um senso de continuidade praticamente num único escritório. E hoje em dia a gente se depara com muitos jovens que trocam bastante de escritório até achar o seu lugar. E se, na sua opinião, existe uma vantagem em permanecer em um escritório durante um período muito mais longo da carreira, tentar investir numa relação com o escritório, ou se essas mudanças podem ser saudáveis? Diogo, não tem receita. Não tem. A história, cada um tem a sua história. O que a gente tem que perseguir é o que nos parece melhor para nós, é aquilo que nos faz o olho brilhar, é aquilo que bate com o que a gente quer, com o nosso propósito, é achar o projeto que a gente diga, pô, é esse projeto que eu quero para mim. Você pode acertar na primeira oportunidade, né? E aquilo pode fazer sentido para você, ou não. Ou você pode passar por N lugares, né? O importante é ter aquela sensação de que hoje eu estou no lugar certo, eu estou onde eu quero estar. Isso aqui é o melhor para mim. Essa é a melhor oportunidade para mim. Né? É aqui que eu faço diferença, que eu impacto, que eu agrego valor. É isso que eu quero para a minha vida. E às vezes a certeza muda, né? Estou com essa certeza hoje, semana que vem já estou pensando diferente. E daí? E daí faz parte. Não tem receita.
Na minha opinião, não tem receita, né? Você vai ver gente muito bem-sucedida que nunca mudou e vai ter gente muito bem-sucedida que já mudou 1000 vezes. E quando eu falo bem-sucedida, eu estou falando de gente feliz, gente realizada, gente reconhecida, né? Acho que é um pouco isso. Eu realmente não. E eu acho que hoje é muito natural, né? Porque eu acho que os jovens hoje têm muito mais essa consciência do propósito, do que querem, etc. Eles têm muito mais ambição, a ambição positiva, né? Então, eu acho muito natural eles estarem procurando, eles não se acomodarem, não, e eles estão certos. Tem mais é que não se acomodar. Enquanto a gente não achar, a gente tem que continuar procurando, tem que continuar perseguindo. Maravilha. Excelentes considerações, Glaucia. Já encaminhando para a parte final da nossa entrevista, a gente também gosta muito de conhecer não só os aspectos profissionais e pessoais, mas também conhecer um pouquinho da Glaucia fora do escritório, não só a Glaucia advogada de sucesso, mas também saber o que você gosta de fazer como atividades de lazer, quais são os seus hobbies, se você tem alguma recomendação de livros, filmes, séries. Então, conhecer um pouquinho da Glaucia fora, sobretudo nesses tempos de pandemia, né, que a gente tem consumido muito mais aí essas informações de seriados, filmes, livros, então também algumas indicações são muito valiosas. Bom, nesses tempos de pandemia, a gente não está tendo assim muitas, né, muitas alternativas, mas o que eu tenho feito, né? Bom, primeiro eu tenho que falar, né? Eu sou casada há 30 anos, sou casada com meu marido, é importante, tenho 3 filhos, tenho uma filha de 23, tenho uma filha de 20, tenho um filho de 17. Sou uma pessoa de relacionamentos duradouros, né, do marido ao cabeleireiro, sei lá, a personal. Quando eu olho, médico, é todo mundo de 10, 20, 30 anos, passando pelos meus amigos, tenho excelentes amigos de muitos anos, e, enfim, tenho muito orgulho disso, acho que é uma coisa muito legal. Nessa pandemia, eu tenho visto muita série. E eu tenho, assim, priorizado as séries, como diz meu marido, violentas, mas europeias, né? Então, eu gosto de ver as séries norueguesas, as séries suecas, porque me dá um pouco... Eu falei, gente, tudo bem, eu sei, ela é violenta e tal, mas, assim, é tão bom ver o primeiro mundo, né? Tá tão longe da gente, mas eu gosto de ver. Então, eu tenho visto muitas séries europeias bacanas, assim, dessas regiões aí mais longínquas. Adoro, vejo pra caramba. Eu faço muita ginástica, eu peguei Covid há 2 meses atrás, até pegar a Covid eu estava correndo praticamente todos os dias, aproveitando que estava trabalhando em home office, então eu corria aqui na minha esteira, não corria na rua. Agora eu não retomei a corrida depois do Covid, porque eu ainda estou me recuperando, mas eu continuo fazendo ginástica. Eu adoro tomar vinho, adoro. Fiz um curso no meio da pandemia, meu marido quase me matou, mas eu falei, eu vou, porque se for esperar essa pandemia, eu vou lá e adoro, e é um programa que eu faço em casa. Estava fazendo muito tricô, fiz um monte de coisa, dei para minhas amigas, mas aí esgotei, né? Já dei para todo mundo que eu tinha que dar, enjoei do tricô e agora eu estou fazendo tapete, eu bordo, né? Eu fico vendo série, eu tenho que pôr dublada, porque senão eu não consigo fazer e ouvir. E aí chega uma determinada hora, eu durmo em cima do negócio, mas eu faço trabalhos manuais, para mim é super importante. Enfim, nos fins de semana eu viajo, eu tenho uma casa em Itu, a gente está vendo muito pouca gente, mas meus filhos acabam indo de vez em quando, levando alguns amigos, e lá a gente faz pizza. Nunca fizemos pizza na vida, mas agora a gente está fazendo, não tem o que fazer, e a gente faz. E é isso, gente, e é isso. Basicamente, nada de especial, nada de muito, né, emocionante, principalmente em tempos de pandemia. Eu gostava muito de viajar, gostava muito de ir para Nova York, faz muito tempo que eu não vou, esperando que a gente tenha um futuro melhor, que as coisas elas se aproximem de alguma normalidade, de que a gente possa viver de novo, se encontrar de novo, interagir de novo. Acho que basicamente é isso. Gosto de ler, gosto de escrever, hoje os meus artigos são um grande hobby para mim. Então, é isso. Excelente, Glaucia. Na verdade, a gente fica muito feliz em conhecer também esse lado, exatamente
porque os artigos são uma válvula de escape, né? Na verdade, todas essas atividades, né? A gente tem, são maneiras de manter a nossa sanidade, sobretudo nesses tempos de pandemia. Então, cada um de nós acaba resolvendo ali de uma maneira diferente, né? Então, alguns são mais propícios para as atividades manuais. Eu não sou muito habilidoso com as atividades manuais, mas também tenho outras habilidades, então é bem bacana conhecer um pouquinho. Glaucia, acho que a gente só tem a agradecer Eu que por toda essa agradeço, entrevista. adorei, muito legal. Conhecer por trás aí de toda a sua carreira, como advogada de sucesso, conhecer desde o início da sua carreira, por toda a sua trajetória brilhante no Matos Filho, por toda a história que você contou, que a gente percebe toda a evolução do próprio contencioso tributário, né, desde as teses ali do começo dos anos 90, né, foi uma grande evolução, até hoje que a gente tem um grande resquício, umas teses já são mais maduras, né, um contencioso mais maduro, não é mais tão lastreado em teses tal qual era na década de 90. Também conhecer essas dicas que são bem importantes, então tem essa mudança de mercado, e é importante perceber que tem diferentes cenários, né? Acho que cada um também tem que procurar aquilo que se adequa mais a você, sobretudo essa geração mais nova, ela tem características que é bem diferente, inclusive da nossa geração. Então, e para melhor, um pouco mais velho, para melhor, que estamos evoluindo, a espécie está evoluindo, graças a Deus. Então, a gente só tem a agradecer, Glaucia. Não sei se o Diego quer dizer mais alguma palavra aí também, Diego. Eu queria agradecer também, né, a participação da Glaucia. Fiquei positivamente surpreendido assim, com a conversa, me senti super feliz de ouvir várias histórias que você contou e até, de certa forma, acolhido indiretamente quando você fala com paixão, com muita verdade. Eu percebo isso. Não tem nem aquele segundo que você para pensar na resposta. Essa espontaneidade mostra, na minha opinião, muita verdade, muita luz. Então, eu fiquei muito feliz de te ouvir. Se os demais colegas aí quiserem fazer algum comentário, eu só tenho a agradecer e mais sucesso ainda para você e que você continue publicando muitos artigos bacanas para a gente. Obrigada, muito obrigada. Eu vou fazer uma última pergunta, Glaucia, que além da recomendação dos seus artigos, que certamente vai constar na nossa divulgação, eu te pediria para indicar um livro que te influenciou positivamente, que os leitores que gostaram do que você falou, gostaram desse seu jeito, vão ler, vão falar, putz, aqui tem a cara da Glaucia. Faz tempo que eu não leio, porque eu comecei a ler uma série, também tudo lá na Escandinávia, de um escritor norueguês. Talvez esse seja o mais recente, né? E são 5 livros, são 5 não, são 7. São 7. E o primeiro deles é Minha Vida. Então, você imagina o seguinte, o escritor norueguês, ele tem a minha idade, ele tem 50 e poucos anos, ele escreveu 7 volumes assim, contando a vida dele. Aí tem alguma história? Não, não tem, é a vida dele. Então, ele começa falando, e aí não tem uma cronologia, né? Ele fala, começa com relacionamento e a morte do pai, depois ele, num outro momento, ele vai para a infância, depois ele vai para a fase atual, onde ele tem os filhos. Eu até vou pegar aqui para falar do nome dele, que é difícil, Pacas, mas eu acho que vale a pena falar para vocês, porque é bem legal. Ele chama Karl Ove Knausgaard. E por que eu achei super bacana e eu fiquei super entusiasmada? Eu estou no meio, né? Porque é livro Pacas, olha, cada volume são 7, é um negócio assim. Porque é um pouco isso que a gente estava falando, é alguém falando da própria vida, sem nenhuma grande história, né? E ele fala na primeira pessoa, é ele contando, não é necessariamente uma biografia, mas é a história da vida dele. Questões tão humanas, né, tão próximas, negócio que você fala, você se identifica, o cara está lá na Noruega, é escritor, e você fala, caramba, esses sentimentos aqui que ele está descrevendo, eu sinto também. Esses issues que ele está falando, pô, eu também tenho, né, essas coisas bacanas na vida dele, pô, eu também acho legal. Então, foi uma série que, de uma certa forma, vem me acompanhando aqui na pandemia, e tem sido legal, e
se alguém quiser ler, vai pelo nome dele, Leão Norueguês. Ele foi considerado um dos o melhor escritor norueguês da geração dele. Tudo bem que na Noruega não tem tanta gente assim, mas ele foi considerado, tá escrito. Então, e é muito legal, muito bacana. Eu acho que nesses tempos aqui intimistas nossos, acho que são histórias bacanas que ele conta. Gláucia, eu também quero te agradecer. A gente se conhece há muitos anos, né? É verdade, né, e Leandro? Assim, é um prazer, assim, uma alegria ouvir você falar, contar a sua história, sua trajetória. Você é uma pessoa, uma mulher de muita inspiração. Então, obrigada. assim, foi maravilhoso participar desse bloco aqui hoje com você. Obrigado, Gláucia, obrigado. Você é uma inspiração muito grande para todos. Obrigado, gente, eu adorei, viu? Vocês foram muito generosos em tudo que vocês falaram. Essa oportunidade, assim, para mim é única, são coisas que eu não esqueço, eu registro, eu levo para a vida. É realmente uma oportunidade única para mim, poder falar com vocês, que são incríveis, e com todas essas pessoas, e quem quiser se conectar comigo, pode se conectar, eu respondo, viu? Acho que o melhor caminho é o LinkedIn, tem muita gente que às vezes me manda mensagem, eu normalmente respondo, eu gosto de conhecer as pessoas, e enfim, se alguém achar que de uma certa forma eu posso colaborar com carreira, com vida, etc e tal, estou super à disposição. Para mim foi um imenso prazer, foi uma honra estar com vocês, me convidem sempre estarei disponível para conversas como essa. Muito obrigada. Gláucia, eu, ao contrário do Leandro, eu te conheci hoje, né? Você vê? E é uma energia, assim, uma energia... Eu sou meio esotérica, né? O povo fala, tem uma pirâmide aqui na minha mesa, e eu acredito muito em energia das pessoas, e energia não tem limite, né? E a sua é sensacional, não tem, vai, ultrapassa tudo, e a sua é sensacional, então, estou muito grata mesmo, já me conectei com você lá, e agora que você falou que pode mandar mensagem... Claro que pode! E energia, e Verônica, você deve saber disso melhor do que eu, mas energia também é o seguinte, energia a gente alimenta energia, né? Não sai assim. Então, eu acho que a energia que eu transmiti, ela foi alimentada por vocês, me senti muito bem recebida, muito à vontade desde o começo, e enfim, eu só tenho a agradecer mesmo a oportunidade. Para mim é uma honra estar com vocês. Bom, eu também, para mim foi uma alegria poder participar. Para mim foi uma grande inspiração, foi exatamente o que o Leandro falou. Embora não trabalhe com você, me senti inspirada pela sua trajetória, pela forma como você enxerga carreira, profissão, como você une profissão com a vida pessoal. Achei incrível. E se eu puder atribuir aqui um adjetivo, eu diria simpatia, além de várias outras coisas que eu poderia falar. Uma simpatia de pessoa. Eu acho que não é à toa que você cativa todo mundo, né? E todo mundo, não, clientes, nem todo amigos, mundo, tem os detratores, hein? Tem os detratores lá do meu... Escuta, meu texto também é inspirado em fatos reais, desculpa. Mas você realmente é uma simpatia, foi muito gostoso conversar com você. Para mim foi uma noite muito agradável. Sorte a minha. Também foi, eu também tenho muita sorte de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Obrigada.